Então, eu vou falar sobre o meu contato com Léo Soares, que foi, de fato, o meu primeiro professor de violão erudito. A época é início da década de 70 e eu, Nicolas de Souza Barros, estou voltando dos Estados Unidos, tendo recém concluído meu segundo grau, inclusive um ano antecipado. Eu estava um pouquinho perdido, procurando algo para fazer e morava com meus pais em Laranjeiras, bairro do Rio de Janeiro, e simplesmente minha mãe sugeriu que eu fosse ter algumas aulas de violão clássico com Léo Soares, nos seminários de música ProArte. Bem, uma coisa importante é entender que os seminários de música ProArte ocupavam um espaço único na paisagem brasileira da época. Era uma das melhores escolas de música, sendo comparável, em muitos sentidos, às universidades, por causa da qualidade dos professores. Tinha gente de primeiríssima, às vezes que não estavam conseguindo um posto nas federais. Naquela época, na realidade, seria a federal, era só a FRJ, né? E eu tô lá com o Léo, estudando de uma forma mais ou menos desinteressada durante uns 2 meses, e eu não sei por que de repente deu um estalo. E com esse estalo eu passei a estudar, sei lá, 6, 8, 10 horas por dia. A minha formação pregressa era bastante musical. A linhagem da minha mãe era formada por musicistas, a mãe dela tinha sido concertista de piano e ela mesma tocava ainda obras de Bach e Chopin no piano de uma forma extremamente expressiva. Eu lembro, como criança, ficar ouvindo a minha mãe tocar piano e ela era realmente uma musicista muito expressiva. É uma das coisas marcantes da minha experiência musical. Eu, por causa de contatos prévios com piano, com violão, mais folk e algum pouco de flamenco, eu tinha uma leitura muito diferenciada para a época. Digamos assim que eu era a pessoa que melhor lia entre toda a comunidade da ProArte de violão. O Léo, ele reparava nisso. E com isso e meu interesse cada vez crescente, ele começou a me emprestar materiais que eu pedia efusivamente. Eu, às vezes, saía com isso de partitura e eu devolvi quase tudo, tá? E, basicamente, fui num crescendo de repertório. Às vezes, a questão técnica podia ter ficado um pouquinho para trás por causa do meu afã de pegar músicas novas. E chegou um ponto, eu lembro que teve o Festival Internacional de Curitiba, que o Léo foi lá. Eu acho que isso deve ter sido já no primeiro ano, ou no segundo, no máximo, 1973 ou 4. E eu fui lá e, como tinham muitos alunos, o Léo me colocou como um dos monitores. Então eu já comecei a dar aula lá. E também que em algum momento, talvez porque eu não diria que eu era o violonista mais avançado entre os discípulos dele, mas com certeza talvez eu fosse o mais erudito, o que estava com maiores informações com relação à música barroca, música nascentista. Eu já estava interessado em dar aula em Bach. Eu lembro que primeiro ano com o Léo eu estudei algo como 4 suítes. Na faixa disso, né? É uma coisa meio fora do comum, porque eu lia com muita facilidade, decorava com mais ainda. Então, basicamente, são os fatos, são os fatores que levam com que nós tenhamos um Nicolas que, depois de um ano, é colocado como substituto de Léo na casa do Léo, quando ele viajou para fazer uma turnê de concertos. Era uma coisa inusitada, mas eu acho que tinha mais a ver talvez com a minha leitura e esse meu afã da área erudita, porque o Léo dava aula para todo mundo. Ele dava aula para popular, para pessoas mais idosas que estavam brincando,
Léo como professor. Bem, ele era um excelente didata, muito antenado aos movimentos filosóficos da música e também aos movimentos didáticos. Acaba que a mente instigante dele, a maneira extremamente simpática com que ele se dirigia aos alunos, fazia com que quase todos nós tenhamos tido bastante interesse no estudo, né? Lembrando que é uma outra época. Em algum momento, eu lembro que eu já tinha feito alguns estudos nos Estados Unidos e voltado para o Brasil. E em 1977, Léo me apresentou a Ayrton Barbosa, que foi um fagotista fundador do Quinteto Villa-Lobos, um dos maiores conjuntos de sopros da história brasileira, e também cofundador do selo Guarupi, com Mário de Aratanha. E o Léo deu uma palavra muito forte para o Ayrton, me recomendando, e o Ayrton me arrumou um concerto na casa de Rui Barbosa. Um detalhe curioso, eu agora moro na São Clemente, a mais ou menos 300 metros da casa de Rui Barbosa. E foi lá que eu fiz efetivamente minha estreia como concertista. E o que eu lembro daquele recital que tinha bastante gente e que eu toquei as Rossinianas número 1 inteiras de Mauro Giuliani, que era uma coisa inédita para o Rio de Janeiro, pelo menos na época. Bem, sobre a questão técnica, o Léo tinha tido um contato extremamente importante com o lendário violonista espanhol Narciso Yepes. Yepes, por sua vez, foi influenciado por Vicente Ascencio, um compositor que questionava o porquê dos violonistas parecerem ter menos pujança em certos elementos técnicos. Eu diria que provavelmente a questão escalar. E com isso, Yepes começou a desenvolver, e isso foi dele, a técnica de 3 dedos. Não necessariamente AMI, pode ser MA ou IAM, mas sempre nessa direção do dedo indo na direção do dedo mais independente. Escalar. Ele usava apoio, Yepes, e a gente consegue ver realizações escalares absurdas no YouTube do Yepes fazendo essa técnica. Bem, o Léo teve contato com Yepes em Buenos Aires, em algum momento da década de 1960, um contato bastante prolongado, acho que foi uma coisa de tipo 2 meses. Não tenho certeza, eu acho que talvez familiares dele podem precisar isso. Mas ele voltou com essa metodologia que já figurava de uma forma interessante em alguns dos exercícios de Tárrega que vieram para nós através de tradição oral, depois tradição escrita. Tárrega não escrevia, mas discípulos dele escreveram, e tem até um método de, se eu não me engano, uma coletânea de Carl Scheidt, reunindo uma série de exercícios que teriam sido escritos originalmente por Tárrega. E Tárrega fala sobre a questão dos 3 dedos, lembrando que Aguado não falou em 3 dedos, mas o Aguado falou muito em como trabalhar para fortalecer o que ele chamava do lado fraco da mão, que seria, para nós violonistas, o anelar e o mínimo, o A e o C. Bem, Léo me apresentou essa escala, essa metodologia escalar, geralmente associada a escalas cromáticas tarreganianas, já no início. E eu fui esticando, e o Léo já dominava a técnica, e eu lembro que depois de um ano eu já estava conseguindo fazer escalas muito velozes em peças emblemáticas como o Estudo 7 de Heitor Villa-Lobos. O próprio Léo, na realidade, ele não precisava disso, porque ele tinha uma pujança digital incomum. Ele conseguia fazer escalas fazendo essa virada que era muito costumeira na época. Se você vê o Williams tocando Aranjuez, você vai ver a mesma coisa. O Sérgio Abreu também usou. Eles viravam a mão assim para que o médio e o indicador tivessem aproximadamente o mesmo tamanho ao bater na corda, para que o médio, principalmente, não tivesse que dobrar tanto a falange do meio, assim atrasando o toque. O Léo conseguia fazer essas escalas de uma forma
muito forte. Mas, para mim, o AMI foi decisivo porque, posteriormente, eu sempre continuei uma busca de resoluções escalares diferentes, e quando eu fui fazer meu doutorado, acabei fazendo um doutorado cujo tema, a tese cujo tema era tradição e inovação na resolução escalar ao violão, onde eu faço um mapeamento das tradições escalares vindo do alaúde no século XVI até chegar a questionários para violonistas brasileiros do século XXI. E depois eu fiz uma construção que eu creio que é mais ou menos inédita para o que eu conheço. Para a época, isso é 2008, onde eu juntei a ideia do AMI para escalas ascendentes e PMI para escalas descendentes. Hoje em dia, o PMI e o AMI são mais do que um pouco utilizados. Você vai ver no método de Hilbert Kaplan, ele colocando literalmente assim: escalas em alta velocidade eu faço assim. Ele está falando PMI, AMI. Tá? Agora, a verdade sobre a questão escalar acaba sendo que cada um caça com o cachorro que tem. Quando o cachorro do cara corre a 200 por hora, ele não precisa disso. Eu já tive alunos, inclusive com boa para excelente técnica de apoiando IM, e eu falei para eles: olha, vamos passar um semestre estudando o AMI. Não porque você precisa, mas porque é mais um elemento para o seu arsenal. Bem, como você vê, então, essa minha tese, que eu ainda lamentavelmente não publiquei, mas que tem sido elogiado por pessoas importantes do cenário brasileiro, acaba sendo um elemento que comprova o fato que, de todos os meus professores, tanto de violão quanto de alaúde, é provável que o Léo tenha sido aquele que exerceu maior influência sobre mim. Tanto pelas questões dele como ser humano e dele como mente instigante e ser muito musical, como também essa informação que ele me passou no início da minha trajetória como violonista clássico, que tem marcado. E a verdade é que eu sou até grato para ele, porque agora que eu tenho 70 anos de idade, eu penso num violão geriátrico, e a verdade é que as escalas em velocidade não me amedrontam, basicamente porque eu não preciso ter uma pujança de 2 dedos já dominando a metodologia de 3, ou seja, a perda é muito, muito menor, entendeu? Obviamente, existem outras dificuldades que podem ser associadas, que você tem que ter uma sonoridade muito equiparada nos 4 dedos, porque eu estou usando também o polegar para essas coisas. Mas a verdade é que Léo teve realmente essa influência decisiva na minha vida.